testemunho de arrebatamento de um homem que viu o futuro da igreja. Eu me chamo Joel Ozanan, moro na cidade de Rennes, França. Há muito tempo, quero relatar o meu testemunho, mas por causa da perseguição do islamismo, que vem crescendo em meu país, as igrejas têm se amedrontado e fechado as portas para mim, com medo da retaliação, por parte dos muçulmanos. Quando eu relatei as minhas visões na minha igreja, houve uma grande perseguição religiosa, e muitas igrejas que iriam me convidar, fecharam as portas para mim. As igrejas têm evitado falar de religiões falsas. No meu testemunho, eu relato sobre as falsas religiões que não têm Jesus como âncora da salvação. Sou de uma igreja pequena e humilde, não quero fama e nem vanglória por causa das revelações que Jesus tem me mostrado. 1988, meu primeiro arrebatamento, entrei em um sono profundo, não queria acordar, minha respiração tinha acabado, meu espírito saiu do corpo, por cima do meu quarto, um anjo desceu do céu, e disse, Deus tem visto a sua humildade, por isso estou aqui para revelar algo tremendo para ti. Você ficará morto por algumas horas. Irmãos, eu e o anjo, ficamos voando nos ares. O anjo falou, o diabo está vencendo a igreja, por causa do pecado, a sua maior vitória vai ser, impedir que a igreja suba no arrebatamento. Eu disse ao anjo, eu não quero ser enganado pelos falsos profetas, não conheço a vida dos irmãos, não sei o espírito que está operando na vida deles. O anjo disse, olhe para o lado norte. Olhei e contemplei um homem amontado num cavalo branco. Ele estava galopando, nos quatro cantos da terra. Jeremias 6:1 veio na minha memória, fugi para a segurança vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Tocai a buzina em Tecoa, e levantai o sinal sobre Bet-Aquerem. Porque do norte vem surgindo um grande mal, sim, uma grande destruição. O anjo disse, é o espírito do anticristo, o primeiro selo já se abriu, e a atividade desse cavaleiro está a cada dia se intensificando. Contemplei com meus olhos, onde esse espírito passava, havia uma manifestação muito forte no mundo físico e espiritual. Muitos dizem que o primeiro selo não se abriu, porque o anticristo não se manifestou, mas eu digo para os irmãos, que já se abriu o primeiro selo. O cavaleiro branco do primeiro selo não pode se manifestar-se em carne, como muitos dizem. Se o cavaleiro branco se encarnar no anticristo, os outros três cavaleiros também têm que se encarnar, inclusive o cavaleiro amarelo, que é a morte, terá que se encarnar. Esses quatro cavaleiros têm que manter a mesma natureza, de espíritos malignos destruidores, não são demônios qualquer, são principados. Contemplei esse cavaleiro branco, ele é o espírito de anticristo, seu propósito é tomar o lugar de Cristo, se colocar contra Cristo, ser contra a sã doutrina, manchar a palavra de Deus, desviar os cristãos da verdade, sua área de atuação são em igrejas. O que me foi revelado, é que o primeiro selo se rompe para manchar a pureza da igreja, esse cavaleiro sai para enganar os escolhidos. Filhinhos, é já a última hora. E, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. O anticristo de carne não se manifestou, e muitos têm se passado por anticristos, por causa desse cavaleiro branco. No tempo de João, o apóstolo, surgiu vários anticristos, esses homens, queriam ser Jesus, criavam doutrinas, como Jesus fez, quando veio à terra, Cristo pode, pois Cristo é a verdade em pessoa. A doutrina dos Nicolaítas, a doutrina de Jezabel e a doutrina de Balaão, já estão nas igrejas, assumindo o lugar da doutrina de Cristo, tudo aquilo, que se opõe a Cristo, é anticristo. Apocalipse 2:20, mas tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam, e comam dos sacrifícios da idolatria. Assim tens também, os que seguem doutrina dos Nicolaítas, o que eu odeio. Apocalipse 2:15.
Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Apocalipse 2, 6. O cavaleiro branco já vem espalhando as falsas doutrinas, desde o tempo dos apóstolos. Eles já combatiam as falsas doutrinas. Foi nesse tempo que esse selo se abriu. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 1 João 2:22. Hoje temos seitas que negam o Pai, e seita que negam a divindade de Jesus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir, e eis que já agora está no mundo. 1 João 4, 3. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo, segundo João 1, 7. Tem seitas que negam que Jesus veio em carne. Esse é o cavaleiro branco, o espírito do anticristo. Esse cavaleiro, com a aparência branca, que simboliza a pureza, para enganar as pessoas, dando aparência de verdadeira, mas a sua realidade é falsa. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, segundo Coríntios 11:14. Muitas falsas igrejas têm a aparência de verdadeiras, mas são falsas. O anticristo assumiu o lugar de Jesus em muitas igrejas. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Segundo Coríntios 11:15. Esse anticristo tem um arco na mão. Arco simboliza a aliança, e muitas igrejas já fizeram aliança com ele. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, segundo Coríntios 11:13. Esses são os apóstolos do anticristo, que enriquecem com o dinheiro da igreja. Porque os irmãos, que vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei, segundo Coríntios 11:9. O apóstolo Paulo nunca quis ser um peso para a igreja, explorando os irmãos. Segundo Coríntios 11:7, pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vos fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. O apóstolo anunciava de graça, não cobrava. O espírito do anticristo inverteu isso, e mudou o evangelho puro e simples. Esse cavaleiro assumiu o lugar de Cristo, em muitas igrejas. Preletores e cantores cristãos cobram quantia muito altas, seguindo a doutrina desse espírito anticristo. Segundo Coríntios 11:4, porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofreríeis. Estão pregando outro Jesus, um Deus que ama o dinheiro, estão pregando outro Espírito, que não é o Espírito de Deus. Segundo Coríntios 11:3, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Jesus é simples, o anticristo fez ao contrário, colocou a exaltação, sucesso, glamour, reconhecimento, fama e dinheiro, tudo isso foge da simplicidade de Cristo. Balaão recebeu grande quantidade de dinheiro para amaldiçoar o povo. Essa doutrina de Balaão está em muitas igrejas. Eles recebem grande quantia de dinheiro e amaldiçoam o povo com a teologia da prosperidade. 1 Timóteo 6:10, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Mateus 19:24, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6:24, e outra vez vos digo, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus.
Como Cristo, inventaria um ensinamento da prosperidade, se ele pregou contra o apego ao dinheiro. Essa doutrina não pertence a Cristo. Essa teologia da prosperidade foi o espírito do anticristo que usou homens cristãos, que têm seus corações voltados ao dinheiro, para inventarem essa doutrina. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Apocalipse 6, 2. Coroa simboliza reinado. O evangelho da prosperidade está reinando nas igrejas, está vencendo nesse momento. O arco que está em sua mão simboliza alvos de muito longe. Sua arma é para atingir alvos de longa distância. O evangelho da prosperidade tem atingido o mundo inteiro. A doutrina dos nicolaítas ainda está em nosso meio. A palavra grega nico significa vitória no sentido de dominar, e a palavra laíta significa povos. A doutrina que domina os povos são a teologia da prosperidade, muito dinheiro, fama, sucesso, ter um cargo de pastor para receber grande salário, ser louvado pelo povo como um grande pregador ou cantor. Esse espírito do anticristo já tinha se apossado da Igreja Católica em Roma. Essa igreja vendia salvação, fazendo ao contrário que Jesus fez na cruz. Ele não cobrou nada para nos dar a salvação. A Igreja Católica Romana perdoava os pecados. Até hoje as pessoas confessam seus pecados para o padre, como se ele fosse uma espécie de Cristo. Todo aquele que rouba o lugar de Jesus é contra ele. Então tem o espírito do anticristo. O cavaleiro branco do Apocalipse 6 quer roubar o lugar de outro homem montado no cavalo branco que é Jesus. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 11, 16. Esse cavaleiro, que está montado no cavalo branco é Jesus, e tem uma espada que simboliza a palavra da verdade. É diferente do outro cavaleiro branco, que tem um arco na mão, arma de caça. A cor branca do cavaleiro do arco é imitação do cavaleiro Jesus. A Igreja Católica fez a mesma coisa desse cavaleiro, imitou a Cristo, perdoou pecados, vendeu a salvação, e hoje é uma igreja rica e profana. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, e do sangue das testemunhas de Jesus. E, vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Apocalipse 17, 4, 6. Assim como João admirou essa mulher, se deixando enganar pela sua aparência de poder, assim estão sendo enganados os escolhidos, pelas igrejas que pregam a teologia financeira. Mateus 24, 24. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios. De modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. A igreja do Papa, que está em Roma, é adornada de pedras preciosas, cheia de imagens abominável, se prostitui com o mundo, e seu passado é triste. Matou muito homem de Deus, perseguiu, queimou muito cristãos na fogueira, que pregavam contra suas imundícias. Essa igreja é rica, adornada de ouro. Dela nasceu as igrejas evangélicas da prosperidade, que também são ricas.
A mesma autoridade divina que um Papa tem, no nosso meio está cheio de irmãos, das igrejas da doutrina da prosperidade, que diz ao curo: eu profetizo, minhas palavras têm poder, para lhe abençoar, minha palavra é profética, o que eu falo vira bênção, a sua oração não vale, deixa eu orar por você para acontecer, deixa eu comprar a sua briga. Eles querem ser o sumo sacerdote, sabemos que Jesus rasgou o véu, para não dependermos de ninguém, eles querem ser o Cristo, mudar vidas, dizendo que são poderosos. Irmãos, não roube o lugar de Cristo, não se exalte, pelos dons que o Espírito Santo lhe deu, não se exalte pelo seu emprego, pelos seus bens, pelo seu salário que recebe, isso é o espírito do anticristo, que incita as pessoas a agirem assim. O espírito do anticristo começou na Igreja Católica e alcançou as evangélicas, que pregam a doutrina financeira, lembrando que ele age em seitas que pregam a doutrina de homens, em religiões que não pregam Jesus, qualquer religião que adoram imagens, o anticristo assume o lugar de Deus, se passando pelo Deus daquela religião, ele inventa outras doutrinas humanas, até em igrejas evangélicas, que coloca o dinheiro em primeiro lugar. Com ensinamentos financeiros, ele opera, imita, o ministério de Jesus na terra, pregando e operando milagres, em religiões falsas, e igrejas falsas. Também vi o cavaleiro vermelho galopando pela terra. Esse cavaleiro colocava todo mundo em guerra, mas as guerras não eram só físicas, eram verbais. As mortes não eram só dos corpos sendo assassinados, as mortes também eram espirituais. As seitas matavam a fé de muitas almas, irmãos do mesmo ministério, matava a fé do outro, fazendo ele se desviar. Existia dois tipos de guerra, a guerra física e a guerra espirituais, irmão contra irmão, guerras familiares, brigas entre os familiares. Mateus 13, 8 em diante: porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. E sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhe servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis. Mas, o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vos os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Esse cavaleiro vermelho causava guerra em todos os campos da vida humana. Apocalipse 6, 4, e saiu outro cavalo, vermelho. E ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. O cavaleiro preto galopava sobre a terra. Apocalipse 6, 5, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6, 5 e 6. Esse cavaleiro causava fome no mundo, falia bancos financeiros, e desvalorizava as moedas, fazia a inflação subir, e prejudicava as colheitas de verduras, frutas, legumes, arroz, feijão, matava os animais, que servem como alimentação, peixes, animais marinhos, aves, bois, toda carne que serve de alimentação era morta. Esse mesmo cavaleiro, que tem autoridade de causar fome, onde toca, causará muita fome espiritual também, por ordem de Deus, para que o povo corra para os pés de Jesus.
Amós 8:11, Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu vi o cavaleiro amarelo galopando pela terra. Eu vi o cavaleiro amarelo galopando pela terra. Esse cavaleiro espalhava doenças, pestes, epidemias difícil de controlar. Essas doenças eram resistentes aos remédios, pois as bactérias eram tão malignas, que não morria com remédio, forçando as pessoas a tomar outro remédio mais forte, para matar, e assim aquele antibiótico causava danos nos órgãos internos, gerando outro tipo de doença. Outras doenças desses cavaleiro eram incurável, levando milhares de pessoas ao óbito. Mateus 24:7, Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Apocalipse 6:8, E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Esse cavaleiro que espalha todo tipo de morte, tem matado muito espiritualmente, com falsa doutrina e o falso evangelho. Muitas igrejas estão mortas. O cavaleiro branco não é o anticristo encarnado. O anticristo encarnado surgirá com o mesmo espírito depois em Apocalipse 13:1. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. A besta que surge do mar, ela estava no fundo do mar, escondida dos olhos da humanidade, até que ela ressurge, aparece, e será revelada ao mundo. Só então o anticristo encarnado irá ressurgir. 2 Tessalonicenses 2:3, Ninguém de modo algum vos engane. Porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostásia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2:8, E então o será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse homem é o filho da perdição, nascerá para ser condenado ao lago de fogo. Ele nunca poderá ser salvo, mesmo que quisesse, pois ele é um principado que encarnou no ventre de uma feiticeira. Esse homem não foi gerado de um homem com uma mulher. Se fosse assim, haveria salvação para ele. Mas esse principado já foi condenado desde a sua rebelião. Ele vai encarnar para ser o anticristo em pessoa. Essa semente que nascerá dessa mulher, será uma gravidez sobrenatural. Ela engravidará de Satanás, e outro principado encarnará dentro de seu ventre, pela permissão de Deus. O anticristo imitará o nascimento de nosso Senhor Jesus. Em 1993, meu segundo arrebatamento, tive parada respiratória devido a um problema de coração. Fiquei internado no hospital, meu espírito saiu do corpo. Vi um anjo descendo do hospital, vindo ao meu encontro. Ele disse que é o anjo Gabriel. Descemos às regiões mais baixas da terra, um lugar terrível, onde não tem ar para respirarmos, não tem nada de grama, planta, uma terra quente e mais fedorenta que um lixão. Vi vários políticos, advogados que ocultaram a verdade para absorver a mentira. Vi vários reis antigos, vi Herodes, Júlio César, Cleópatra, Jezabel, imperadores, muitos homens que eu não conheço, fora do meu tempo. Vi vários parentes meus, como minha avó, meu tio, meu irmão mais velho que morreu em um acidente de carro. O anjo Gabriel me disse que iria me levar a uma parte do inferno onde as almas não podem ir. Fomos a um lugar tenebroso, onde não tinha alma nenhuma, só haviam anjos aprisionados, sendo atormentados pela própria atmosfera daquele lugar. Gabriel me disse
que esses anjos cometeram grande pecado. Quando eles estavam na terra, eles se materializaram em homens, e se deitaram com as mulheres da terra, a quais tiveram filhos desses anjos, que eram aberrações da terra, homens que atingiam 3 metros, e mais de 5 dedos nas mãos. Eram homens de natureza má. O propósito desses anjos era contaminar as sementes das mulheres, para que Jesus não nascesse com sangue puro, mas nascesse contaminado com o sangue desses anjos rebeldes, e herdasse a sua natureza ruim. Perguntei ao anjo Gabriel, por que esses demônios estavam presos, enquanto os outros estavam matando e destruindo lá na terra. Gabriel me respondeu que esses anjos foram os que contaminaram as sementes das mulheres. Os outros, por não cometerem esse pecado, ficaram livres, mas avisados se cometerem o mesmo pecado, ficariam presos até o juízo final. Esses anjos foram os que se rebelaram junto com Lúcifer, e foram jogados na terra, pois seus lugares não se achou mais no céu. Apocalipse 12, 4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Ficaram na terra, e vários demônios começaram a querer contaminar a semente da mulher, para não vir aquele que venceria Satanás. Gênesis 3, 15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Judas 1, 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. 2 Pedro 2, 4, porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Eu vi esses anjos presos em cadeias, eles são terríveis. Perguntei a Gabriel, por que eles não podiam ficar na parte do inferno junto com as almas. Gabriel disse que aquela parte do inferno não conseguiria prender esses anjos, pois a força de menor gravidade são para as almas condenadas. Por isso que os demônios circulam aquela parte do inferno, pois naquela parte não tem poder sobre os demônios. Na parte onde os anjos estavam, os poderes das trevas eram mais pesados. Qualquer demônio que se aproximasse daquela parte ficariam presos nos densos poderes das trevas, até o dia do juízo final. Por essa questão, os demônios não se atrevem de se aproximar dali, pois a liberdade para eles é tudo que restam nesse pouco tempo. Ali só caberia aos anjos rebeldes, pois o próprio Deus deu ordem para que nenhum demônio se aproximasse daquela parte do inferno. Eu e o anjo Gabriel passávamos em várias prisões desses anjos. Eles, ao me ver, pediu a minha ajuda, eu a ignorei. Um deles olhou para mim com um olhar de ódio e vingança. O outro tentava agarrar o anjo Gabriel e prender ele ali, junto com ele, mas as correntes não deixavam ele chegar perto de Gabriel. Gabriel disse: esses são principados, uma hierarquia de anjos comandantes, que foram presos, para não acabar com a raça humana. Ai da terra, quando esses principados forem soltos. Passamos em um lugar escuro, vi um principado, que há de ser o anticristo. Ele é um dos anjos que estava preso, em prisões do abismo. Esse demônio era tão feroz e terrível, estava esperando o tempo para ser liberto, e se encarnar no útero de uma virgem. Essa virgem é uma moça jovem, sua família é satanista, toda a sua descendência veio de satanista, ela foi escolhida para ser a mãe do filho de Satanás. O próprio Satanás se materializou em homem, e teve relações com essa jovem, no dia que houve o maior ritual satânico de sangue de todos os tempos, na qual ritualizaram, no útero da moça, com sangue consagrado de crianças mortas. A sua barriga foi banhada com todo aquele sangue. Esse ritual era feito em um lugar secreto. Havia legiões de demônios ao redor daquela menina, que estava sendo consagrada.
Depois daquela visão, o Senhor me mostrava que a madre daquela jovem se fechou. Ela se casou com um homem, mas nunca mais. Aquele útero foi fértil. Ficou uma maldição naquele útero. Nenhuma criança gerada de um homem com mulher poderia nascer no mesmo lugar onde veio o filho de Satã. Sua madre foi fechada. Aquela mãe passou a adorar aquela criança como seu Deus, e todos os satanistas também o adoravam a criança. A criança ficava escondida do mundo, em um lugar parecendo com o deserto. Eu não sei dizer que lugar era aquele. Essa criança não podia ser revelada antes do tempo. A idade seria 30 anos de idade. Até lá, essa criança ficaria em oculto, até ele ser apresentado como o único que poderá colocar a paz no mundo. Essa criança que vi, ainda era um bebê, e tinha uma natureza maligna. Não era uma criança comum, aquele bebê era o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2:3, ninguém de modo algum vos engane. Porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostásia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2:8, e então o será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse homem é o filho da perdição, nascerá para ser condenado ao lago de fogo. Ele nunca poderá ser salvo, mesmo que quisesse, pois ele é um principado que encarnou no ventre de uma feiticeira. Esse homem não foi gerado de um homem com uma mulher. Se fosse assim, haveria salvação para ele. Mas esse principado já foi condenado. Desde a sua rebelião, ele vai encarnar para ser o anticristo em pessoa. Essa semente que nascerá dessa mulher será uma gravidez sobrenatural. Ela engravidará de um principado, e outro principado encarnará dentro de seu ventre, pela permissão de Deus. O anticristo imitará o nascimento de nosso Senhor Jesus. O cavaleiro branco não é o anticristo encarnado. O anticristo encarnado surgirá com o mesmo espírito depois em Apocalipse 13:1. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Não há salvação para aquela criança que acabara de nascer. O seu destino já foi traçado antes dele nascer, pois esse bebê, antes de nascer, era um demônio que estava preso no inferno, tinha cometido um pecado terrível. Estava condenado ao lago de fogo. No dia do julgamento, esse demônio só estava cumprindo ordens de ser o anticristo. A sua pena de condenação já estava escrita desde a fundação do mundo. Esse príncipe é o braço direito de Lúcifer. Ele era o mais próximo de Satanás. No dia da rebelião nos céus, ele foi o primeiro a se rebeliar e ir para o lado de Lúcifer. Isso fez que Lúcifer admirasse ele, e adotasse como filho, e ele adotasse Lúcifer como pai. Mas algo deu errado. Essa tríplice aliança satânica foi rompida, quando esse anjo príncipe foi encarcerado no abismo. E Lúcifer ficou livre na terra, tendo acesso em reinar no inferno e governar a terra. Esse príncipe tem o poder de persuadir as pessoas, com palavras malignas que entram na mente das pessoas, arrastando grande multidão a segui-lo. Vi preso o outro príncipe, a besta da terra. Ele era o braço esquerdo de Lúcifer. Lúcifer prometeu para esses dois príncipes, depois da rebelião, que um sentaria no lado esquerdo, e o outro no lado direito, quando ele ganhasse a guerra final. Esse príncipe tem o poder de operar sinais e maravilha. Ele não irá encarnar, mas possuirá um homem satanista, para realizar toda a sua obra maligna. Terceiro arrebatamento, 1999, o anjo do Senhor me leva em um deserto, e me mostra visões futuras. Vi um anjo com a chave na mão, ele abria um enorme buraco, e uma legião de demônios saía dentro. Quando uma parte da terra se abre, uma fumaça negra sai de dentro do chão, e escurece o dia, cobrindo o sol. As trevas daquele poço negro invadia o planeta. O mundo foi tomado em trevas. Parecia que a terra virou um inferno. A escuridão e todas as forças das trevas invadiram a terra.
Os anjos que estavam aprisionados, estavam livres na terra, para causarem danos. Esses demônios estavam presos no poço, eram livres, juntos com as legiões, que vêm destruindo a raça humana, desde a fundação do mundo. Igreja, por favor, eu peço a vocês, vivam uma vida santa, não queira ficar nessa terra. Eu peço a vocês, façam de tudo para subir, no arrebatamento, lute pela vida eterna. A minha alma chora, quando digo essa visão, foi terrível, chocante demais, para os meus olhos. Eu vi demônios do inferno, invadindo a terra, para causar grande sofrimento. Esses demônios, são mais ferozes, do que os demônios que atuam na terra. Nem os demônios, que eu vim fazer as almas no inferno sofrer, são tão terríveis, como esses demônios. Eles estão presos, por serem terríveis, e vão serem soltos, para executar o juízo de Deus na terra. Eles são a cavalaria do inferno, têm cauda gigante, cheia de veneno, desde a ponta da cauda, até o começo da cauda. O poder desse veneno, que eles soltavam de suas caudas, era uma quantidade, 1000 vezes a mais, do que a de um escorpião normal. E a dor de uma picada, desses cavaleiros, eram piores do que a de várias cobras, picando ao mesmo tempo. Esses cavaleiros, estavam presos, em uma parte do abismo, esperando serem soltos, faziam parte dos anjos, que foram presos pelas suas abominações. O anjo me mostrou a visão de várias pessoas caindo no chão, se tremendo. Parecia que tinha tomado uma carga elétrica. Essas pessoas ficavam espumando pela boca, por causa do veneno. Ninguém sabia o que estava acontecendo, afinal, esses cavaleiros diabólicos são espíritos, não há como vê-los. Os hospitais recebiam muitas pessoas que tinham esses ataques, parecendo convulsões, ataque epilético, seus corações aceleravam, davam ataques cardíacos. Eles não morriam, os médicos não conseguiam descobrir o que era, e nem o que estava acontecendo com essas pessoas. As pessoas tinham abatimentos cardíacos, fora do normal, estavam pálidas, seus estados eram de mortes. Os próprios médicos, que cuidavam dos pacientes, começavam a caírem no chão tremendo, por serem picados pela cauda desses espíritos malignos. Esses são espíritos atormentadores, que atormentam todos os marcados pela besta. Eles sentiam dores mortais, mas não morriam. O veneno aparecia em seus corpos de repente, e entravam em suas correntes sanguíneas. E quem comandava a cavalaria do inferno, era o próprio rei do inferno, Lúcifer. Ele causava grande tormento, nos condenados pela marca. Esse foi o meu último arrebatamento, que todos que estão assistindo esse testemunho possam ficar firme mais e mais. Eu tive o privilégio de ver o futuro da terra. Não quero estar aqui para ver, desde esses arrebatamentos. Hoje vivo uma vida mais dedicada do que antes. Que todos fiquem na paz de Jesus. Amém.